era isso, meus amigos. Era exatamente isso que eu queria e que eu esperava de It Bem-vindos a Derry. Será que era tão difícil entregar isso pra gente? Um episódio sem aquelas bosta de bichão de CGI pulando na minha cara, e um episódio onde o terror mora na imagem, na sombra, na história que tá rolando ali e no que aquela ameaça que tá em tela representa. Mais do que isso ainda, um episódio sem muito daquelas ladainhas sem pé nem cabeça e que conseguiu sustentar uma loucura realmente insana do começo do episódio até praticamente o final dele. Não satisfeitos porque hoje os elogios são totalmente merecidos, temos também um episódio muito bem dirigido, com enquadramentos marcantes e que foi escrito com muita coragem, tirando a vida inclusive de personagens que eu já estava achando que estavam seguros por toda a temporada. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui, meus amigos, é que este episódio fez eu sentir coisas. E é isso que eu busco em qualquer experiência audiovisual, cinematográfica, ou de seriado, ou de games, enfim. Eu quero sentir experiências, eu quero sentir algo. E aqui eu senti, fiquei triste com a morte que a gente teve nesse episódio, apesar dela também se encaixar na categoria que eu venho falando pra vocês aí nas semanas passadas, da previsibilidade desse seriado. Porque eu não sei vocês, mas eu na semana passada, quando entrou aquela cena do moleque tendo um solo de bateria, eu já tava meio em alerta de que aquilo tava parecendo bastante uma despedida pra esse personagem. Mas pouco importa, porque a despedida, apesar de real, foi muito bem feita, e a coragem de matar esse personagem foi linda. Eu tenho meus problemas ainda com a trama militar, principalmente, e acho que ela tá se encaminhando pra um lugar talvez meio paia pra encerrar a temporada, mas não vamos deixar essa trama mínima aí tirar o brilho do que merece ser celebrado hoje, que é o melhor episódio da temporada. E um dos melhores episódios que eu vi em qualquer seriado neste ano. Esse episódio foi realmente muito bom. Parece exagero? Pois saiba que não é. E eu vou te explicar exatamente os motivos pra isso aqui no vídeo de hoje. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo e esse é mais um episódio da cobertura especial de It Bem-vindos a Derry. Eu convido todos vocês pra virem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. É sempre uma honra ter a sua presença por aqui. Deixe seu like aqui embaixo, deixe esse encontro comigo ainda mais legal. Se inscreve no canal também, é claro, ativa o sininho de notificações. Não deixe, é claro, de conferir o quadro No Cafofo do Camargo, meus queridos. Quadro maravilhoso que eu tô fazendo aí. Tem episódio novo que eu gravei com o Jeff, tem episódio especial aí de evento que eu tô participando, tem episódio de making off das listas que vão chegar aí no final do ano. Você não vai querer perder nada disso. Mas eu sei também que não foi pra nada disso que você clicou aqui. Você quer me ver falar do episódio 7 de It Bem-vindos a Derry, então eu não vou deixar você esperando. Na verdade, meus amigos, primeiramente, antes de começar aí, só pra quem não viu a minha postagem que eu fiz lá na aba comunidade, a minha filhota Sarinha nasceu na semana passada, justamente no dia do episódio 6 de Bem-vindos a Derry, então justamente por isso que eu não gravei vídeo dele aqui pra vocês. Mas só pra constar, só pra não passar despercebido, eu achei o episódio muito bom, e muito bom em diversos níveis. Eu adorei a escolha criativa de cor pra representar a história do Pennywise com a véia louca lá, achei muito foda também a consequência da trama do Halloween lá, que agora não tá conseguindo controlar seus poderes. E eu me lembro que a única coisa que eu fiquei um pouco bolado, mas também não foi tanto, porque a cena em si é muito boa, mas a única coisa que me deixou meio assim foi todo esse lance do solo de bateria do Rich aí, né? Não porque eu não gostei, como eu já disse, eu achei muito legal. Até porque eu acho esse moleque a coisa mais fofa do mundo, e ainda pega no meu coração muito forte, porque eu quero demais que a Sarah saiba tocar bateria, tá ligado? Eu acho muito foda essas crianças que tocam bateria. Mas eu digo que achei meio paia, entre aspas, porque, cara, ficou muito evidente que aquela cena ali, pelo tanto que ela é deslocada do resto, tem um momento muito drástico ali dando foco pro moleque, que era uma despedida, entendeu? Comeu na cara, pra mim, que eles poderiam matar esse moleque que estavam se despedindo dele. E aí chega o episódio de hoje, em que isso se provou realidade, né? Então, sei lá, enfim, não é exatamente uma reclamação, só é um pouco mais daquele lance da previsibilidade que eu falei pra vocês. Então, em resumo, eu gostei pra caramba do episódio 6, mas eu já perdi o timing pra falar a respeito dele, né? Porque nós temos aqui em nossas mãos o episódio 7, então bora falar sobre ele. Penúltimo da temporada, e bom, eu acho que é 100% seguro dizer que esse aqui foi o melhor até o momento, e eu duvido muito, inclusive, que o próximo vai conseguir superar esse aqui, e o motivo dessa minha desconfiança é justamente esse gancho aí que eles estão deixando, o lance da temática militar da trama, que é a menos interessante pra mim, pra falar a real, mas, sei lá, quem sabe os caras conseguem dar a volta por cima. Porque hoje eu não quero começar falando das coisas que eu tenho dúvidas ou que eu não gostei, porque esse episódio não merece isso. Esse episódio merece elogios, então vamos começar pelos elogios, porque no episódio 7 eles não vão ser pouco. Começando pelo maior exemplo de escalação bem feita nos últimos tempos, que é o Bill Skarsgård como o palhaço Pennywise. Puta que pariu, que acerto brilhante foi escalar esse malandro no papel, e que alegria poder desfrutar de cada segundo que esse filho da mãe tá em tela, porque ele rouba qualquer cena que ele está. Eu vi essa semana no Instagram, enquanto eu tava lá na maternidade, rolando o feed, não sei se é verdade essa notícia, tá, mas eu vi. Parece que o Pennywise aparece só nessa segunda metade da temporada, porque eles começaram a gravar a série antes mesmo de conseguir negociar um valor pro Bill Skarsgård voltar pro papel. E aí, aparentemente, a ideia brilhante do Andy Muschietti era que se eles não conseguissem negociar com o Bill, ele ia contar a mesma história, só que usando dessas outras variações do Pennywise, então tipo o bebê do episódio 1, o Alce do episódio 3 e por aí vai. E olha, eu vou te falar, cara, eu não duvido que essa notícia seja verdade, tá? Principalmente porque ficou muito claro pra mim, evidente que rolou um tempo gigante entre
entre as gravações ali dos episódios, acho que do 3 pro 4 ou do 4 pro 5, que é visível quando a gente olha o tanto que aquelas crianças cresceram. Mas enfim, por que eu tô trazendo essa notícia aí, né, essa possível notícia? É muito simples, tá? Porque eu acho que se isso acontecesse, se o Bill Skarsgård não estivesse nessa temporada, mesmo contando a mesma história, nós teríamos um dos maiores erros da década, tá ligado? Tipo, mano, isso aqui seria horrível se não tivesse esse cara nesse papel, nesse seriado. Isso fica muito claro pra mim no tanto que esse seriado cresceu desde o episódio 5 pra cá. Pô, foi putaria o tanto que essa série ficou melhor, cara. É absurdo o tanto que a presença desse maluco em tela consegue intimidar, sem que a direção precise apelar pra jumpscare barato, bichão de CGI tosco gritando na tela. A simples sombra desse palhaço, a voz dele, a cara manchada de sangue é o suficiente pra aterrorizar quem tá assistindo o bagulho. Foi até muito engraçado que eu tava vendo esse episódio aí com a Sarah no colo, ela tava dormindo de costas pra TV ali. Na hora que ele começou a falar, na hora que ele começou a rir alto, eu fiz questão de baixar um pouco o volume, porque, cara, vai saber, tá ligado? O bagulho é assustador. Eu não quero que ela tenha trauma dos bagulhos tão cedo na vida assim, entendeu? Eu acho que eu não teria essa mesma atitude com esse tipo de bosta aqui, ou com essa merda aqui, e muito menos com essa aqui. Mas eu tive com o Pennywise em tela, e isso diz muito. E já que a gente tá falando do Bill Skarsgård ainda, né, vamos lá, que abertura genial de episódio foi aquela, gente. Eu adorei poder conhecer a versão do Pennywise original, e achei maravilhosa a maneira com que eles apresentaram o número de palhaço dele pra gente, de uma forma que consegue ser meio estranha e bizarrinha ali, mas que ainda assim é totalmente crível pra um show infantil num circo local. Porra, tinha uns circos desse na cidade que eu morava antes de vir aqui pra São Paulo, e tipo assim, cara, era uns bagulho meio estranho mesmo, sacou? Não dá pra acreditar naquilo. Foi um equilíbrio muito bom entre uma cena estranha, num nível de terror, mas totalmente crível, porque eu consigo me ver vendo aquele bagulho num circo infantil. Mais do que isso ainda, eu não sendo um leitor dos livros de It, já disse pra vocês que eu não li esse livro aí, mas eu achei animal o motivo e principalmente a maneira com que foi descrito pra nós, por que a entidade decidiu assumir essa forma meio que predominante de palhaço, tá ligado? Ele viu as crianças ali sendo atraídas pelos palhaços, ele gosta de comer criança e voa lá, disfarce perfeito. E aí logo na sequência dessa abertura brilhante pro seriado, vem a cena dos racistas tacando fogo lá na casa. E cara, aqui eu preciso ser muito sincero com vocês, tenho que ser justo, porque eu meti o pau nesse canalha desse Andy Muschietti aí em toda oportunidade que eu tive, e eu não me arrependo de nenhuma delas, porque ele entregou sim péssimas escolhas de direção ali, ele trouxe coisas horríveis aqui pra dentro desse seriado, mas o Cabra compensou todas elas com esse plano sequência brilhante, maravilhoso na sequência do fogo. Eu até voltei depois que o episódio acabou pra ver se tinha sido ele mesmo que dirigiu isso aqui, porque eu fiquei confuso, cara, eu duvidei dele, mas foi o homem mesmo, cara. Surpreendentemente é o nome dele que tá ali na direção. Parabéns, meu querido Andy Muschietti, agora eu gosto um pouquinho só a mais de você assim, você conseguiu me conquistar um pouquinho e eu tenho que admitir. Também achei extremamente corajosa a decisão de matar o Rich ali numa parada meio Jack Rose de Titanic, ali com a guriazinha caolha. Eu disse pra vocês que eu já tinha imaginado no episódio passado que isso poderia acontecer, mas por outro lado, como a série tava sendo bem bunda mole nessa parte de tomar decisões drásticas, de deixar coisas grandes acontecer, eu também tenho que admitir que eu não achei mesmo que eles iam matar. Eu achei que ia rolar uma cena ali de, nossa, ele quase morreu, mas sobreviveu. Então quando ele morre, eu fiquei realmente chocado, eu senti realmente a perda desse moleque. E foi sim uma despedida muito bonita, cara. Achei da hora o discursinho dele ali pra menina, achei bonita a maneira com que ele morre, achei bonito o respeito que o texto dá pra morte do personagem em si. Eu só fiquei um pouco decepcionado, confesso, que a morte dele não foi pelas mãos do Pennywise, tá ligado? Pra mim tinha que ter sido ele a dar o golpe final ali. Mas tudo bem, não posso reclamar definitivamente, hoje não é dia de reclamação, porque este episódio aqui entregou tudo que eu tenho pedido aqui pra esse seriado entregar desde o começo das minhas análises. Um pouco de backstory ali, de como a entidade se tornou Pennywise, check aqui pra esse episódio, um pouco de terror que seja diferente do que aqueles bichão gritando na tela, um terror mais visual, sugestivo, grotesco, impactante, check aqui nesse episódio também, um pouco de criatividade por parte da direção pra entregar planos maneiros e condizentes com a história ali que eles estão contando, e aqui, pô, check nesse episódio, também no episódio passado, e decisões drásticas por parte do roteiro, que saia daquele marasmo, daquela mesmice, aventurinha padrão infantil, mortes que realmente importam, pra eu poder sentir medo do que está por vir, pra eu poder ficar receoso de quando a molecada decidir encontrar o bichão de novo, entendeu? E aí, check, obviamente, aqui de novo. Era isso que eu queria ter recebido um pouco mais desde o começo, e foi isso que eu recebi aqui. Um pouco tarde, é claro, mas eu também entendo que pra algumas dessas coisas funcionarem, precisa ter uma construção, né? Precisa ter um setup ali pra poder vir o payoff bem feito, mas ainda assim, eu acho que algumas dessas coisas poderiam ter começado a ser trazidas pra trama antes. Não é algo que eu vou, obviamente, reclamar aqui na análise do episódio de hoje, mas é algo que eu vou ter que pontuar quando eu for falar da temporada como um todo, porque eu queria ter visto mais do que eu vi aqui hoje, um pouco mais espalhado nos demais episódios. Agora, o que eu continuo não gostando tanto é a trama dos militares tentando transformar o Witch em uma arma de controle mental. Porra, cara. Sério mesmo, galera? Porra. Papo reto, mano. Em 2025 a gente ainda tá nessa? Se eu já achava idiota e difícil de acreditar quando os caras querem pegar dinossauro pra transformar eles em feras que podem ser usadas na guerra, vocês querem agora que eu acredite que o governo norte-americano tá querendo libertar uma porra de um demônio no mundo pra evitar uma guerra civil? Sai pra lá, malandro. Pra puta que pariu.
pariu, que essa historinha de merda, rapaz. Isso é muito idiota, entende? E ser idiota não é um problema. Preciso deixar isso claro pra vocês. A gente tá falando aqui de uma história de um palhaço alienígena assassino que mata uma galera e depois dorme hibernando por 27 anos. Então não, ser idiota não é um problema. O problema é quando você tá entregando um bagulho super idiota, achando que você tá entregando uma parada super adulta e querendo que a gente leve super a sério o bagulho. Como por exemplo aquele diálogo ridículo e digno de pena do general falando que o medo é a ferramenta perfeita de controle, que por conta disso ele quer libertar um demônio, cara. Que ele já entendeu que não tem controle nenhum pra evitar uma guerra civil. Papo é esse, cara? Porra, aí fica muito escroto, entendeu? É idiota, mas não é idiota do jeito certo. Quer ver um exemplo bom de um idiota do jeito certo? Aquela trama da filha do Pennywise lá, que eu tanto falei pra vocês nos vídeos passados que eu achava nada a ver se eles fossem por essa rota e tal. E porra, eu paguei minha língua, porque eles foram firmes nessa rota. É uma trama muito idiota pra eu acreditar que essa mulher passou 30 e poucos anos lá achando que o pai dela tava vivo, mas de uma forma diferente. E aí só agora, né, somente agora que ela viu ele e percebeu que não é de fato ele, que é um demônio usando a forma dele. Mas é um idiota do jeito certo, é um idiota condizente com a parada. Faz até sentido, é uma personagem só, não é uma organização inteira fazendo merda, acreditando em merda. E além de render um puta momento marcante ali pro espectador, tá ótimo, cara, funciona, tá lindo. Agora essa papagaiada toda aí do governo, querer militarizar uma entidade demoníaca, cara, aí não dá, entendeu? Aí essa parte joga a série um pouco pra baixo pra mim e jogou esse episódio um pouquinho pra baixo pra mim também. Porque tirando isso, pra mim foi nota 10, meus caras. Eu só fico curioso pra ver como vai ser o desfecho na semana que vem, porque boa parte do que foi prometido pra nós aqui com o final desse episódio tem muito a ver com os militares. Então eu torço pra que eles consigam dosar essa trama aí sem ficar macetando muito só em cima desse ponto, porque é o ponto que eu acho menos interessante, e eu torço também pra que role uma chacina ou alguma coisa tão marcante, ou quem sabe até melhor do que essa que rolou aqui na cabana no episódio 7. E pra mim teria sido um lugar excelente pra encerrar a temporada. Se eles tivessem dado um fechamento pra outras tramas ali, como a do fugitivo da prisão, a Lily, que também ficou bastante fora desse episódio, eu estaria 100% confortável em encerrar essa temporada com o Pennywise massacrando geral ali e entrando na sua hibernação depois. Então tudo que eu posso torcer aqui, e o que eu espero vir falar pra vocês na semana que vem, é que se eles decidiram não acabar a temporada nesse ponto, é porque eles têm uma ideia ainda melhor. Eu vou te falar uma coisa, tá? Se esses caras têm uma ideia melhor do que essa que a gente assistiu aqui nesse 7º episódio, meus amigos, a gente tá feito, cara. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, meus queridos. Já assistiram o episódio 7 de Bem-vindos a Derry? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não dar as próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!